Zelensky, o chefe do Estado da Ucrânia, que comanda o país em guerra com a Rússia. Ator e humorista, Zelensky já participou de diversos programas humorísticos de TV. Mas foi numa série, no papel de um presidente despreparado, que ele se tornou uma celebridade. A vida imitou a arte e Zelensky venceu as eleições em 2019. Ele se apresentava como um candidato de fora daquela velha política. Eu vou voltar a conversar então com o Felipe Santana em Nova York. Bom, Felipe, é lógico que a realidade é muito diferente da ficção. E uma guerra contra a Rússia, evidentemente, não estava no script do Zelensky quando ele assumiu o poder na Ucrânia em 2019. Isso, Cris, mas não sei se muito diferente não. Tem tanta semelhança na história do Zelensky, ator, com o Zelensky presidente, porque nesse momento não tem nem como a gente medir o sofrimento do povo ucraniano, né? E o consenso entre os especialistas é que todos nós vamos pagar o preço dessa guerra, principalmente por causa da inflação, da instabilidade no cenário mundial que virá a seguir, mas nesse momento ninguém está numa situação tão difícil quanto o presidente da Ucrânia. Ele mesmo disse que nesse momento é o alvo número 1 do inimigo. Ele disse que ligou para 27 países desde que foi invadido, mas que foi deixado na mão, foi deixado lutando sozinho uma guerra. E disse hoje que não pode dizer onde está, mas que não vai se entregar de jeito nenhum. E numa conversa fechada para representantes da União Soviética, que aquela poderia ser a última vez que o veriam vivo. O Zelensky é ator, é comediante. Ele tinha um número famoso na Ucrânia em que tocava por 5 minutos um piano com um pênis. Agora, mais recentemente, ele interpretou na TV o papel que seria praticamente a sua campanha política. É a história de um professor que fez um vídeo falando contra a corrupção. Aí os alunos desse professor fictício postaram, o vídeo viralizou, e aí um dia ele acordou e se viu presidente da Ucrânia eleito com 60% dos votos. Ou seja, ele representou na TV o papel que logo depois viria a exercer na vida real. Ele se elegeu em 2019 com 70% dos votos, ainda mais do que o personagem que ele interpretava. E a grande promessa dele era acabar com a corrupção. E assim, como o personagem dele na TV, ele colocou amigos lá daquela trupe de comédia no cargo de assessores. Todo mundo, ninguém com experiência política. Aí, com essa situação, ele foi visto logo de cara por líderes mundiais como um líder fraco, como uma oportunidade. Por trás dele, financiando a campanha, há um oligarca ucraniano, ele é chamado Ihor Kolomoisky, é uma figura muito conhecida lá na Ucrânia, controversa, anti-Rússia. Mas depois de assumir, o Zelensky começou a fazer uma campanha pública contra essas oligarquias ucranianas. Ele, inclusive, endossou o fato de os Estados Unidos terem acusado Kolomoisky de corrupção e banido ele e a família dele aqui dos Estados Unidos. Mas aí o Zelensky também esteve envolvido no escândalo que levou ao impeachment do ex-presidente Donald Trump, porque o Trump, naquela época, a gente falou bastante aqui, ele pediu para que o Zelensky investigasse o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, para prejudicar o Biden nas eleições que depois o Trump perdeu. E agora o Zelensky se vê como a principal figura de uma guerra que ele sabe que não tem a mínima chance de vencer, ele não tem nem comparação, o exército ucraniano, com o poderio militar russo. E muitos analistas acreditam que o presidente Zelensky é realmente um alvo e que pode cair nos próximos dias, seja num acordo para se entregar, ou mesmo preso ou morto pelos russos, Cris. Felipe, obrigada mais uma vez pelas suas informações. Eu vou voltar a conversar com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio. Bom, professor, vamos falar desse perfil outsider do presidente da Ucrânia, um comediante sem experiência política, inclusive fez graça durante a campanha, foi eleito. De que forma isso contribui ou contribuiu para levar a Ucrânia a essa situação? Uma figura mais forte, com mais experiência, mais estofo político, faria diferença numa hora dessas ou não, na opinião do senhor? Olha, Cris, só até para complementar a informação do Felipe, né? A informação que eu vi recentemente, acho que saiu no Washington Post, é que os Estados Unidos estão considerando resgatar o Zelensky justamente para evitar que ele seja capturado pelos russos. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem que pensar também, né? Sobre a eleição dele, primeiro, isso comprova que a Ucrânia é uma democracia, ao contrário da Rússia. Na Ucrânia nós temos a alternância de poder e nós temos a eleição de um outsider como Zelensky. Ele não é o primeiro que foi eleito como outsider nesta nova onda das democracias, das redes sociais, etc. Né? Até
foi mencionado aí a questão de vídeos que viralizaram, esse tipo de coisa, né? Houve uma queda muito grande da qualidade dos líderes selecionados em democracias recentemente, que muitas pessoas atribuem ao papel das redes sociais, né? Hoje em dia, o entretenimento dá muito mais clique, muito mais audiência do que um político que venha falar temas mais sérios. Então, isso acontece. Nós vivemos, na verdade, esse fenômeno, me chamou a atenção, eu cheguei a escrever um artigo sobre isso que dizia assim, quando as pessoas começam a votar em palhaços, isto não é motivo de piada. Ou seja, a gente não deve achar engraçado elas começarem a votar em líderes como Zelensky. Isso mostra que a população, de alguma forma, não está se sentindo representada, né? Isso a gente começou a ver, por exemplo, quando a gente tirou o sarro, quando o Tiririca, em São Paulo, foi eleito deputado estadual. Não só ele foi eleito deputado, como foi deputado federal, não estadual. Como foi o deputado mais votado, né? Isso mostrava que, de alguma forma, o eleitor estava olhando para a política com um certo desdém. Porque a campanha do Tiririca para deputado, ele não fez nenhuma proposta, ele só contava piadas, né? Isto já era um indicativo lá atrás de que havia algum cansaço, ou pelo menos o que a gente poderia chamar na ciência política, de crise de representatividade, ou seja, o eleitor não se vê representado nos partidos tradicionais e reage votando em figuras como o Tiririca, o Zelensky ou outros indivíduos, ou o próprio Donald Trump, né? Que a gente viu por aí, né? Então, acho que tem um pouco esse problema. E o Zelensky, dentro desta onda, né, de políticos eleitos por esses mecanismos, acabou se deparando com dois dos principais desafios que qualquer líder pode enfrentar, que é uma pandemia global e uma guerra agora, né? Então, agora que nós vamos compreender a capacidade do Zelensky de liderar o país numa guerra. Acabou a piada, né? Acho que acabou a graça e agora os ucranianos vão ter que entender se fizeram a escolha correta ao eleger um comediante para liderar o país num momento bastante sério. Professor Podio, muito obrigada.